O sonho do faraó. Era noite no Egito, mas o palácio real estava acordado. O faraó virava de um lado para o outro em sua cama de ouro. Sentia o peso de um império nas costas. Mas essa noite seria diferente. Uma inquietação, um frio estranho. Algo espiritual se aproximava. O silêncio do quarto foi quebrado por um calafrio repentino. O faraó adormeceu. Mas o que viu em sonho, nenhum sacerdote de faraó ousaria inventar. Ele estava à beira do rio Nilo, o coração do Egito, e algo sinistro surgia das águas. 7 vacas gordas e reluzentes saíram do Nilo. Pastavam em paz. Suas pelagens brilhavam ao sol. Uma cena bonita, até que 7 vacas magras e esqueléticas surgiram do mesmo rio. Seus ossos pareciam prontos para rasgar a própria pele. O mais estranho, as vacas magras atacaram as gordas e devoraram-nas. Sim, engoliram inteiras, mas permaneceram magras. O faraó acordou de repente, ofegante, como se tivesse lutado com algo invisível. Mas não era só um sonho. Era um aviso, uma mensagem com selo do céu. Ele tentou ignorar. Se virou na cama, respirou fundo e voltou a dormir. Mas o que viria a seguir seria ainda mais bizarro. Novamente, o campo. Agora, espigas de trigo. 7 espigas cheias, bonitas, douradas, dançavam ao vento. Logo atrás, surgiram 7 espigas mirradas, secas, queimadas pelo vento oriental, o mesmo que assoprava pragas sobre a terra. Na manhã seguinte, Faraó mandou chamar todos os sábios, magos, intérpretes de sonhos, feiticeiros e filósofos. Mas ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu explicar o sonho. Alguns até tentaram inventar, mas ele não era tolo. O clima no palácio era de tensão. O rei dos reis estava perturbado. O Egito temia a ira de um faraó inquieto. Um pesadelo sem interpretação era um mau presságio, e naquela época, presságios significavam guerra, peste ou fome. Então, no meio da sala do trono, um homem se aproximou com o rosto culpado e voz hesitante. Era o copeiro do rei. Ele se lembrou de algo, de alguém, de um hebreu esquecido numa masmorra, um tal de José. Faraó, perdoe minha memória fraca. Quando estive preso, tive um sonho. E esse homem, José, o interpretou com precisão. Tudo aconteceu exatamente como ele disse. O faraó se levantou. Tragam-no agora mesmo. Enquanto isso, José estava na prisão, esquecido, ignorado, mas ainda assim fiel ao Deus dos seus pais. Um servo entre ferros, mas com visão de profeta. Mal sabia ele que o céu havia girado em seu favor naquela manhã. Rasparam a barba de José, deram-lhe roupas novas. Afinal, ele entraria na presença do homem mais poderoso da terra. Mas o que ninguém sabia era que o verdadeiro poder estava com José. Faraó olhou José nos olhos e disse: Ouvi dizer que sabes interpretar sonhos. José respondeu: A interpretação não vem de mim, mas de Deus. Silêncio na sala. Um hebreu desafiava a tradição milenar do Egito. E o que será que José dirá ao rei? Que mensagem o céu esconde por trás de vacas e espigas? Não perca a próxima parte dessa história. Inscreva-se agora no canal Luz, Graça e Vida e ative o sininho. Aqui, a Bíblia ganha voz, vida e mistério. José se aproxima do trono com calma. O palácio todo observa. Ele escuta atentamente o relato do faraó. Primeiro as vacas, depois as espigas. Não interrompe, não se espanta. Ao fim, fecha os olhos por um momento e começa a falar. O sonho é um só, diz ele. As vacas e as espigas revelam o mesmo futuro. 7 anos de fartura virão sobre o Egito, seguidos por 7 anos de fome tão severa que todos esquecerão da abundância. Silêncio total. Era profecia. O rosto do faraó empalidece. Seus conselheiros trocam olhares tensos, mas José continua. Deus revelou isso a ti, ó rei, para que te prepares. Nomeie alguém sábio para administrar as colheitas durante os anos bons. E assim,
O povo não morrerá quando os anos ruins chegarem. A proposta parece simples, mas vinha de um prisioneiro estrangeiro. Mesmo assim, ninguém ousa contrariá-lo. As palavras de José tinham peso. E algo mais. Verdade. José, ao ouvir o relato completo do faraó, não hesitou. Respirou fundo e disse: Deus mostrou ao rei o que está para acontecer. O silêncio tomou conta da sala. Os sábios estavam boquiabertos. Como aquele hebreu ousava dizer que sabia o futuro do Egito? Mas havia algo no olhar de José. Uma calma que não vinha deste mundo. 7 vacas gordas, disse José. São 7 anos de fartura. Os campos darão colheitas como nunca antes, mas... Ele fez uma pausa que calou até os respirares. As 7 vacas magras que vieram depois são 7 anos de fome. O faraó sentiu um frio na espinha. Aquilo era mais do que um sonho. Era um aviso. José continuou. E os 2 sonhos semelhantes foram dados para mostrar que Deus já decidiu. E que isso logo se cumprirá. A firmeza de sua voz ecoou no palácio. Era como se não fosse ele quem falava. Era como se o próprio céu estivesse usando sua boca. A profecia estava sendo anunciada diante dos olhos dos homens mais poderosos do Egito. E naquele momento, o inesperado aconteceu. O faraó olhou nos olhos de José e disse em voz alta: Acharíamos porventura um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? O palácio tremeu com as palavras do rei. Um escravo estrangeiro estava prestes a se tornar o salvador do Egito. Um ato que mudaria a história. Naquela sala cheia de ouro e glória, José, o hebreu vendido como escravo, se tornou governador do Egito. Sim, Deus exalta os humildes. O faraó tirou seu anel, símbolo de autoridade, e colocou no dedo de José. Depois, deu-lhe roupas finas e até uma carruagem real. Do cárcere à glória em um único dia. O céu estava agindo. José não se perdeu com o poder. Começou imediatamente a agir. Durante os 7 anos de fartura, organizou depósitos por toda a terra. O trigo era guardado com sabedoria. O povo o respeitava. E os olhos dos que antes zombavam, agora se abaixavam diante dele. A profecia começava a se cumprir diante de todos. Chegaram os anos de fome. A terra rachava. O sol queimava como nunca antes. As plantações morriam antes de florescer. E o povo começou a clamar. Mas no Egito havia alimento. Porque Deus havia falado através de um sonho. E um servo fiel o interpretou. A salvação veio com o discernimento de um homem que confiava em Deus. E de terras distantes vinham caravanas famintas em busca de trigo. Entre elas estavam os próprios irmãos de José. Sim, aqueles que o haviam vendido. Não o reconheceram, mas ele os reconheceu. O plano divino estava só começando a se revelar. O perdão, a restauração, o reencontro estavam à porta. Essa história não é só sobre sonhos, mas sobre destino, providência e um Deus que escreve certo por linhas que nem sempre entendemos. Se você quer saber o que José fez ao rever seus irmãos, e como o final dessa história revela o coração de Deus, então inscreva-se agora no canal Luz, Graça e Vida. E se esse vídeo te abençoou, clique no gostei e compartilhe com alguém que ama histórias bíblicas. O cárcere já era uma lembrança distante. José agora se via diante de Faraó, a figura mais poderosa do Egito. Mas ele não tremia. Com voz serena declarou: Não está em mim o poder de interpretar. Deus dará resposta favorável ao rei. O silêncio no salão era denso como areia molhada. Faraó então contou seus 2 sonhos. Vacas gordas e magras, espigas boas e queimadas pelo vento. Enquanto Faraó falava,
Os conselheiros o observavam com temor. Nenhum havia decifrado aquilo. José, porém, escutava mais do que palavras. Ele ouvia a urgência divina vibrando entre as frases. Ambos os sonhos têm o mesmo significado, ele disse. Deus revelou ao rei o que está para acontecer. A corte se mexeu inquieta. Um hebreu ousando dizer que sabia o que viria. Que audácia! 7 vacas gordas representam 7 anos de fartura, continuou José com firmeza. E as 7 vacas magras que devoram as outras são 7 anos de fome, que virão logo depois. O coração de Faraó acelerou. O mesmo com as espigas. A fome será tão severa que ninguém se lembrará da fartura. Era como se o ar tivesse sumido. Até os mais altivos conselheiros engoliram em seco. Mas José não parou por aí. E como Deus mostrou isso 2 vezes ao rei, é porque a coisa está decidida, e logo se cumprirá. O tom era profético, imutável. A corte agora estava dividida entre o medo e a curiosidade. Quem era esse homem de fala clara e olhos convictos? Um prisioneiro que parecia mais rei do que os próprios nobres ao redor do trono. Nesse instante, José deu algo que ninguém esperava, uma solução. Escolha um homem sábio e prudente. Coloque-o sobre o Egito. Recolham a 5ª parte de toda a colheita nos 7 anos bons. Armazenem em celeiros por todo o país. Faraó arregalou os olhos. A multidão de bajuladores se calou. O que se ouvia era apenas o leve estalo das tochas. Um plano havia nascido, vindo do cárcere. Faraó se recostou no trono. Em sua mente, as imagens dos sonhos agora ganhavam forma real. Vacas sumindo. Espigas queimadas. José havia pintado a cena com clareza. Existe alguém tão cheio do Espírito de Deus como este homem? Ele perguntou à corte. Nenhum rosto se moveu. Nenhuma boca se abriu. O silêncio era a resposta. Naquele mesmo dia, José, o ex-prisioneiro, foi vestido com roupas de linho fino. Recebeu um anel real no dedo e um colar de ouro no pescoço. De carcereiro a governador. Sua carruagem passou diante do povo egípcio e todos se curvavam dizendo, Avreque, que significa inclinem-se. Deus havia exaltado o improvável. O invisível agora governava o visível. José tinha apenas 30 anos. O Egito, um mundo pagão, agora era dirigido por alguém que servia ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Durante os 7 anos de fartura, ele percorreu toda a terra, organizando celeiros, reunindo trigo como se fosse areia do mar. Cada grão contava. A sabedoria não vinha da experiência, mas da fé. O povo prosperava. Os campos cantavam. O vento trazia cheiro de pão fresco e paz. José, agora casado, teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Seus nomes eram lembrança de que Deus o havia feito esquecer sua dor e frutificar em terra estranha. Mas algo sombrio pairava ao longe. Os 7 anos de abundância estavam se esgotando, e a fome vinha correndo. No 8º ano, o chão começou a rachar. Os poços baixaram. A colheita secou como pergaminho ao sol. As primeiras caravanas de cidades vizinhas chegaram a José, implorando por alimento. Ele abriu os celeiros e salvou vidas. O plano de Deus, dado em sonho, agora se cumpria. Um hebreu sustentava o mundo. A fome se espalhou como sombra sem fim. Canaã, a terra de Jacó, também foi atingida. Lá, os irmãos de José, aqueles que o venderam, começavam a ver seus rebanhos morrerem. Jacó, agora velho, disse, ouvi que há trigo no Egito, desçam até lá. Tragam sustento para que não morramos. E assim começou um reencontro há muito aguardado. Os irmãos chegaram ao Egito curvando-se diante do governador, sem saber que era José. Ele os reconheceu, mas manteve o disfarce. Fez perguntas,
Acusou-os de espiões. Quis saber se seu pai ainda vivia. Quis saber do caçula Benjamim. O passado retornava em pedaços, e a emoção escondida sob a máscara de um líder. José ordenou que um deles ficasse preso enquanto os outros voltassem com Benjamim. Simeão ficou. Os demais levaram trigo e prata escondida nos sacos, devolvida secretamente por José. O plano era simples: trazer a família até ele, sem pressa. O coração, embora ferido, ansiava pela cura. Quando finalmente Benjamim chegou, José não conseguiu conter as lágrimas. Saiu às pressas, lavou o rosto e voltou. Ainda não era hora de revelar quem era. Preparou um banquete. Sentaram-se separados, os egípcios, os irmãos e ele. Tudo era estranho para eles. Mas José sabia. Estava em casa, mesmo no Egito. Antes de partirem, José mandou colocar sua taça de prata no saco de Benjamim. Depois enviou soldados atrás deles. Quando foram detidos e revistados, a taça foi encontrada. Eles rasgaram suas roupas. O desespero foi maior que o medo. Voltaram ao palácio com rostos no chão e corações tremendo. Judá, que antes havia vendido o irmão, agora se ofereceu como escravo no lugar de Benjamim. Se este moço não voltar, nosso pai morrerá de tristeza, disse. José não aguentou. Saiu, chorou alto. Os egípcios ouviram, e enfim, revelou-se. Eu sou José, vosso irmão a quem vendestes ao Egito. A sala girou. O tempo parou. O choro virou soluço. Os irmãos atônitos. José os abraçou, perdoou, explicou. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas Deus, para salvar vidas. E ali, em meio à dor e à graça, começou a restauração. Jacó e toda a sua família desceram ao Egito. 70 almas, uma nação. A fome ainda duraria mais 5 anos, mas o Egito agora vivia sob provisão e paz. José, com sabedoria e temor de Deus, administrava os recursos, e o mundo reconhecia. Havia algo divino naquele homem. Seu nome estava em tábuas e paredes, mas sua alma estava nas mãos do Altíssimo. A promessa dada a Abraão, de que sua descendência seria numerosa, começava ali, silenciosa, entre celeiros e despedidas. O povo cresceria. A opressão viria depois. Mas Deus já preparava a libertação, porque em toda crise, Ele levanta um José, um improvável, um sonhador, alguém que confia mesmo sem entender. E se essa história falou ao seu coração, compartilhe. Deixe seu comentário abaixo. Qual parte dessa jornada mais te tocou? E não se esqueça de clicar no gostei e se inscrever no canal Luz, Graça e Vida. Porque aqui, cada história bíblica ganha vida e transforma a sua. O tempo passou. José envelheceu, mas sua sabedoria cresceu ainda mais. Governava com justiça, temor e graça. Jacó, agora morando no Egito, reencontrara a alegria. Mas sentia que seus dias estavam contados. Chamou José e fez um pedido. Promete-me que não me enterrarás aqui, mas com meus pais. Jacó, antes de morrer, abençoou seus filhos, a cada um uma palavra, a cada tribo um destino. Mas a bênção mais poderosa caiu sobre Judá. O cetro não se apartará de ti. Ali estava profetizado o Messias. Jacó sabia. O plano de Deus seguia firme, mesmo em terra estranha. Quando Jacó morreu, o luto tomou o Egito. José pediu permissão ao faraó para levar seu pai até Canaã. Com grande cortejo, egípcios e hebreus juntos sepultaram Jacó na caverna de Macpela, onde Abraão e Sara estavam. Uma promessa antiga se cumpria. O corpo voltava à promessa. Após o enterro, os irmãos temeram. Pensaram que José os puniria agora.
Mandaram mensageiros com palavras humildes. José chorou e disse: Vocês planejaram o mal, mas Deus transformou em bem. Seu perdão não era apenas humano, era divino, e isso os uniu mais uma vez. Anos se passaram. Um novo faraó subiu ao trono, um que não conhecia José. Viu os hebreus se multiplicando e temeu. Ordenou escravidão, trabalho forçado, tortura. O povo de Deus, antes honrado, agora gemia. Mas quanto mais eram afligidos, mais cresciam. Faraó tentou um plano sombrio: matar os bebês hebreus. Mandou que jogassem os meninos no Nilo. O terror caminhava nas casas. A esperança parecia afogada. Mas foi nesse cenário que nasceu um bebê, chamado Moisés. Em segredo, sua mãe o escondeu por 3 meses. Não podendo mais escondê-lo, colocou-o num cesto e deixou-o no rio. Sua irmã ficou de longe observando. E então, a filha de Faraó o encontrou. Moveu-se de compaixão. Decidiu criá-lo. Irônico. O Salvador de Israel cresceria dentro da casa do opressor. Moisés foi criado com sabedoria egípcia, mas com raízes hebraicas. Sua mãe biológica foi chamada para amamentá-lo e educá-lo. Deus cuidava de cada detalhe. Mesmo cercado por ouro e deuses falsos, seu coração batia pela justiça. E logo, o conflito interno viria à tona. Aos 40 anos, Moisés viu um egípcio espancando um hebreu. Enfurecido, matou o egípcio e o escondeu na areia. Mas o segredo vazou, e ele fugiu. De príncipe, virou fugitivo. De palácio, ao deserto, ali onde Deus trata o orgulho e revela a missão. Casou-se com Zípora, teve filhos. Por 40 anos, cuidou de ovelhas. Até que, um dia, algo queimou sem se consumir. Uma sarça. E Deus falou: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. E ali começou o chamado. Deus revelou seu plano: libertar Israel. Moisés, assustado, relutou: Quem sou eu para ir ao faraó? Deus respondeu: Eu estarei contigo. E mais: diga que o Eu Sou te enviou. O mesmo Deus dos sonhos de José agora chamava Moisés com fogo e voz. Mesmo com medo, Moisés aceitou. Voltou ao Egito, encontrou Arão e reuniu os anciãos. Mostrou sinais. Falou palavras do Senhor. Mas ao confrontar Faraó, as coisas pioraram. O trabalho aumentou. O povo reclamou. Moisés se frustrou. Mas Deus disse: Agora verás o que farei. Vieram as pragas, 10 ao todo. Cada uma humilhava um deus egípcio: sangue nas águas, rãs, piolhos, moscas, peste, úlceras, chuva de pedras, gafanhotos, trevas. E a pior de todas, a morte dos primogênitos. Cada praga era um grito: Deixa meu povo ir. Na 10ª praga, os hebreus foram orientados a marcar os batentes com sangue de cordeiro. O anjo da morte passou, mas poupou os marcados. Era a primeira Páscoa. E naquela noite, finalmente, Faraó cedeu. Os filhos de Israel saíram livres, após 430 anos. No caminho, Deus guiava com nuvem de dia e fogo à noite. Mas Faraó mudou de ideia e perseguiu com seu exército. O povo, encurralado entre soldados e o mar, clamou. Moisés, pela fé, estendeu o cajado. E o mar se abriu. O impossível tornou-se passagem. Israel atravessou com pés secos. Os egípcios seguiram. Mas o mar se fechou sobre eles. Deus lutava pelo seu povo. Na outra margem, cantaram. Miriam dançou com tamborins. Era libertação. Era vitória. Era o Deus de Abraão cumprindo o que prometera. E se essa jornada falou contigo, não perca a próxima parte. A história de Moisés ainda guarda revelações poderosas. Deixe seu like,
compartilhe e comente. O que mais te impactou até aqui? E claro, inscreva-se no canal Luz, Graça e Vida. A fé continua sendo escrita. E lembre-se, Deus ainda chama pessoas comuns para missões extraordinárias. Seja você a próxima resposta para um clamor. Volte aqui na próxima parte. E que o Senhor te abençoe com graça, luz e vida.